O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro do livro, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na delícia darão a vida cruz, serão cheios de seio de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha voz, e nele não há justiça. Amém? O nosso testemunho, de geração em geração, dando testemunho do Senhor, o justo florescerá como a palmeira, sempre está renovando as forças. O Senhor sempre renova nossas forças, e nós sempre temos que estar prontos para dar fruto na presença do Senhor, na velhice, todo o tempo, porque Ele é a nossa voz, e nele não há justiça. O Senhor é justo com aquele que entende, nos caracteres, pessoal dos nossos olhos, nos olhos do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o Senhor, por tudo sobre o tempo, em favor da nossa vida, pelo que o Senhor ainda irá fazer no decorrer deste tempo. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado nesta caminhada. Te louvamos, Senhor, o Senhor tem perdoado nossas falhas, nossos erros, o Senhor tem nos tolerado a tua presença. Nós nos socorro tudo em nome de Jesus. Ainda de pé, vem, esta é a hora da adoração. Vem
Senhor Deus, nesta hora, nós nos apresentamos perante o Teu trono. Meu Deus, é com gratidão, é com louvor nos lábios que nós nos achegamos ante a Ti. Meu Deus, e num ato de fé, queremos consagrar ao Senhor aquilo que são os nossos dízimos, as nossas ofertas. Meu Deus, mas em especial aquilo que é a nossa vida. Receba, Senhor, a nossa vida no Teu altar. Meu Deus, nós pedimos que Tu possas abençoar-nos neste culto, que realmente seja um dia diferente para nós. Meu Deus, nós lembramos de interceder por aqueles irmãos que estão de viagem. Pedindo a Ti que Tu esteja abençoar o Teu povo, as famílias, ó Deus, que estão viajando. Guarda, cuida, providencia todo o recurso dos céus. Meu Deus, nós lembramos de orar pela irmã Francolina. Meu Deus, aquela família que está enlutada, põe as Tuas mãos, cura a alma, porque Tu és aquele que pode todas as coisas. Esses que estão enfermos, põe as Tuas mãos. Meu Deus, e agora nesta hora que vamos ouvir a Tua palavra, fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma, verdadeiramente, ó Deus, iniciar algo novo na nossa vida. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Será cantado louvor. Os irmãos que quiserem ofertar, têm liberdade. Amém.
capítulo número 16, nós leremos do verso de 1 a 8. Evangelho na narrativa de Marcos, capítulo 16, a leitura será feita do verso 1 ao verso 8. Narrativa de Marcos, capítulo 16, verso de 1 ao 8. Leiamos a Bíblia. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o pusera. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como eles vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e diziam a ninguém, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Amém. Amados, podem estar assentados. Irmãos, este texto ele está dentro do contexto do dia, da comemoração em que está se findando, hoje, Esse texto ele está dentro do contexto da Páscoa. E como eu falei pela manhã, a Páscoa ela é exatamente uma festa cristã. Nós precisamos, nós devemos, é o nosso papel exatamente comemorarmos a Páscoa. E dentro deste contexto, nós vemos, meus irmãos, que existem duas mensagens que norteiam exatamente o cristianismo dentro da Páscoa. Uma é a mensagem da crucificação. Nós pregamos um Jesus e este crucificado. Mas a Páscoa ela nos fala também de novidade, de uma nova fase. Esse texto ele fala de um contexto onde se encerrava um período, onde se encerrava uma dispensação e iria iniciar-se outra dispensação. Então, amados, nós olhamos e vemos que este texto ele fala da crucificação, mas esse texto também ele fala da ressurreição de Jesus. Estive falando hoje pela manhã, o que seria de nós se não fosse a crucificação? O que seria de nós se não fosse a ressurreição? E, amados, quando nós falamos da crucificação, é importante nós entendermos que se estamos aqui, é porque o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi enviado para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. E quando nós olhamos para o texto, julgo eu ser um texto muito pertinente, porque fala do domingo da Páscoa. Esse texto fala do domingo da Páscoa. E neste texto aconteceu algo extraordinário, algo fenomenal. Neste texto aconteceu algo que havia sido profetizado muitos anos antes. Neste texto aconteceu algo, meus irmãos, que deve nos levar a louvar, a exaltar, a engrandecer, a bendizer o nome do Senhor. Mas nós olhamos para o contexto do texto e nós precisamos entender
e aplicarmos naquilo que é a nossa vida. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, ele havia sido crucificado, e algumas mulheres foram ali até o sepulcro. E é interessante, meus irmãos, que essas mulheres, Maria, Salomé, Maria Madalena, foram até o sepulcro. E é interessante nós entendermos como que estava ali o sentimento daquelas mulheres. A Bíblia fala que era exatamente o primeiro dia da semana. Elas levantam pela manhã bem cedo e elas vão em direção ao sepulcro. E o coração daquelas mulheres estava ali exatamente tomado de uma dor muito grande. O coração daquelas mulheres estava tomado de uma aflição muito grande. O coração daquelas mulheres estava tomado de uma desesperança. Meus amados, eu olho para este texto, eu fico imaginando essas mulheres indo para o sepulcro, e quando essas mulheres vão para o sepulcro, nós precisamos entender que elas estavam ali e algo sobrenatural precisava acontecer para com aquelas mulheres. Amados, muitas vezes nós passamos por momentos assim, em que a dor em nós, ela é tamanha, não que perdamos a fé, não, de forma alguma, mas existem momentos na minha vida, existem momentos na sua vida, que nós precisamos de que algo sobrenatural aconteça na nossa vida. Nós vamos passando por situações, passamos por momentos, nós vamos passando, meus irmãos, por questões, muitas vezes a dor, o sofrimento, meus amados, e nós muitas vezes precisamos de vermos algo sobrenatural acontecer na nossa vida. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque a crucificação é o preço para a minha redenção, para a sua redenção. Glória a Deus. Mas mesmo redimidos, nós continuamos vivendo neste mundo, mesmo sabendo que o nosso pecado, ele foi perdoado, nós continuamos vivendo neste mundo, mesmo sabendo que se eu morrer agora, eu estou no céu. Eu sei, eu não vou morrer agora, talvez eu venha mais uns 50 anos, mais uns 100 anos, e diante desta realidade que é a vida, meus amados, mesmo sabendo que a eternidade nos é garantida, nós sofremos com aquilo que são as nossas perdas, nós sofremos com aquilo que são as nossas dores, nós sofremos com aquilo que são os nossos traumas. Nós continuamos na terra, nós continuamos ainda neste corpo, nós continuamos vivendo aqui ainda neste mundo, nós continuamos lutando, nós continuamos pelejando, nós continuamos, meus irmãos, muitas das vezes sofrendo decepções. E Jesus Cristo crucificado, ele muitas vezes se torna, é como que insuficiente para nós. Senhor, se eu morrer agora, glória a Deus, eu estou no céu, o meu pecado foi perdoado, só que eu não vou morrer agora. Amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar, terça-feira você vai para a escola, quinta-feira você vai no médico, sexta-feira você vai conversar com seu filho. Você tem uma semana pela frente, você tem um dia pela frente, tem um mês pela frente, tem um ano pela frente, tem uma vida pela frente. Você tem uma fé no coração, e o cristianismo, meus irmãos, está embasado nesta fé. Jesus Cristo morreu para a redenção dos meus pecados, glória a Deus, mas eu continuo sobre esta terra. Meus amados, e nós olhamos que essas mulheres, elas estavam vivendo um drama, elas estavam vivendo um trauma, e a Páscoa ainda não tinha se encerrado. É interessante, meus irmãos, que essas mulheres, elas conheciam, elas viram Jesus crucificado, mas agora elas precisavam contemplar um Jesus glorificado, ressurreto, vivo, onipotente. Elas precisavam conhecer um Jesus, meus irmãos, no qual não havia limitações,
porque no Jesus glorificado não há limitações, mas no Jesus crucificado, neste havia exatamente as limitações humanas. Jesus crucificado, ele padecia, ele passava por fome, ele sentia fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele dormia. Jesus crucificado, ele se enfermava. Jesus crucificado, ele morreu, ele sentia dores. Meus amados, e estas mulheres conheciam Jesus crucificado. Era a Páscoa, e elas conheciam Jesus crucificado. Nós olhamos para o mundo chamado cristão hoje, e nós vemos algo interessante. O mundo chamado cristão conhece Jesus e este crucificado. Não estou criticando, disse bem antes que, uma das bases da mensagem do Evangelho é exatamente a crucificação de Jesus. Mas, queridos, nós não podemos ficar parados apenas na crucificação. Nós precisamos ir além. A Páscoa não é apenas a crucificação de Jesus. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, que conhecem apenas um Jesus crucificado. O Jesus para elas é apenas um Jesus crucificado, que foi pendurado no madeiro, que foi morto no madeiro, que padeceu pelos nossos pecados. Para muitos, Jesus conhecem apenas um Jesus crucificado. E essas mulheres, meus irmãos, elas estavam iniciando a semana, e iniciando a semana elas conheciam um Jesus crucificado, mas algo extraordinário estava para acontecer com aquelas mulheres. A verdadeira Páscoa estava exatamente, meus irmãos, para se completar na vida daquelas mulheres. A verdadeira Páscoa estava exatamente, meus irmãos, para se concluir na vida destas mulheres. E a Bíblia fala, meus irmãos, que diante dos traumas, diante das dores, diante das perdas, eu fico imaginando, meus irmãos, estas mulheres, pelo menos 3 anos de vida, elas investiram naquilo que era o ministério de Jesus. Elas investiram pelo menos 3 anos de vida naquilo que era o ministério de Jesus. Toda a esperança, todo o sonho, todos os desejos, tudo aquilo que elas quiseram, meus irmãos, elas estiveram ao pé da cruz, e elas viram Jesus, a vida se esvair do Senhor Jesus. Elas viram o sangue derramado. Elas viram exatamente quando Jesus deu um brado. Elas viram quando Jesus deu um brado, quando Jesus entregou o seu Espírito, quando Jesus, meus irmãos, ele morre na cruz. Aquelas mulheres acompanharam o corpo sendo tirado da cruz. Aquelas mulheres acompanharam, meus irmãos, o corpo sendo colocado no sepulcro. Aquelas mulheres acompanharam, meus irmãos, uma pedra sendo colocada ali na porta do sepulcro. Elas viram tudo aquilo. Elas sabiam de uma coisa: Jesus foi crucificado. Cumpriu-se as profecias. Olha, Jesus morreu na cruz. Mas, amados, nós olhamos para o texto e eu fico imaginando, que naquele ato não havia ali naquelas mulheres alegria. Elas estavam tristes. A morte de Jesus foi algo muito violento, muito forte. Meus irmãos, para aquelas mulheres que participaram de toda aquela cena, de tudo aquilo que aconteceu, havia sido algo muito forte. E nós olhamos e naturalmente não havia naquelas mulheres muita alegria, elas não estavam felizes. Olha, o mestre morreu, Jesus foi crucificado. Meus irmãos, aquelas mulheres estavam ali, talvez sem grandes expectativas, talvez sem grandes esperanças. Mas é interessante nós olharmos para o texto e percebermos uma coisa: diante das aflições que elas estavam vivendo, elas precisavam de Jesus. Diante das situações em que elas estavam vivendo, meus irmãos, a Bíblia fala que mesmo em meio a tudo aquilo que havia acontecido, Jesus crucificado, elas não ficaram paradas. É interessante nós observarmos que elas tiveram uma iniciativa. Elas tiveram uma iniciativa. E antes de eu falar da iniciativa dessas mulheres, eu gostaria de dizer uma coisa.
Para Pilatos, Jesus termina na cruz. Para Herodes, Jesus termina na cruz. Meus irmãos, para a religião da época, Jesus termina na cruz. Meus amados, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para Roma, Jesus termina na cruz. Mas havia uma igreja que ansiava por Jesus, havia uma igreja que clamava por Jesus, havia uma igreja que não tinha para onde ir, havia uma igreja que não estava conformada, havia uma igreja que estava ali buscando algo a mais, havia uma igreja que precisava que algo sobrenatural acontecesse na vida deles, havia uma igreja que pedia que algo sobrenatural acontecesse. Meus irmãos, e nós olhamos e aprendemos com essas mulheres, porque elas tiveram uma iniciativa. É interessante que diante das nossas lutas, quantos de nós temos a tendência de pararmos? Diante das lutas, diante das aflições, diante dos problemas, diante, meus irmãos, do sofrimento, quantas pessoas se prostram, param? Quantas pessoas, meus irmãos, perdem a caminhada, param na caminhada, diante das intempéries? Quantas pessoas conformam-se? Mas estas mulheres não, elas tiveram uma atitude, e está descrito aqui no capítulo 16, verso 1, a palavra fala assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro bem cedo. Observem comigo uma coisa, meus amados, elas foram ao sepulcro, mas antes elas tiveram uma iniciativa. Quando todo mundo estava pensando, é o fim, olha, acabou-se o cristianismo, foi sepultado Jesus, ele está morto, aquelas mulheres tiveram uma iniciativa. Amados, entenda uma coisa, nós vamos iniciar uma semana. Deus tinha uma bênção reservada para a igreja, Deus tinha uma bênção reservada para essas mulheres, mas preste bem atenção no que eu vou falar agora. Deus tem uma bênção para aquelas pessoas que têm iniciativa. Deus tem uma bênção para aquelas pessoas que não se acomodam, pessoas que não se conformam. Deus tem uma bênção para aquelas pessoas que tomam uma iniciativa, mesmo diante do impossível, porque essas mulheres estavam diante do impossível. Elas estavam indo exatamente embalsamar, estavam indo exatamente trabalhar num corpo morto, e diante da morte nós estamos diante do impossível. Mesmo diante do impossível, estas mulheres tiveram uma iniciativa. A nossa Páscoa começa quando nós temos uma iniciativa. Há muitos cristãos aí que a Páscoa dele termina com Jesus na cruz. Meu amado, a sua Páscoa, ela não termina, ela não começa com Jesus na cruz, mas ela começa com Jesus glorificado, louvado seja Deus. Mas você só verá Jesus glorificado se você tiver uma iniciativa. Observem isto. A palavra fala, meus irmãos, que elas foram e compraram aromas para ungí-lo. Compraram aromas para ungí-lo. Vamos usar a imaginação? Chegaram na venda. Oh, sou fulano, o senhor me dá aí 1 quilo não sei do que, 1 litro não sei do que, um rolo não sei do que. Bom, aí vocês vão ungir alguém, embalsamar alguém? Vamos sim. Quem? Jesus. Como será que o dono da venda ficou? Perca de tempo, perca de tempo. Oh, mas já morreu, tem 3 dias. Não, nós vamos lá, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da ação de Jesus na nossa vida, nós vamos lá. Meus amados, quando nós olhamos por este prisma, quando você sobe à igreja, tem muita gente que olha para você e fala: ih, lá vai o crente de novo, lá vai para o culto de novo. Ou você já foi de manhã, vai agora de noite de novo.
Olha, você já orou quarta-feira, você vai orar domingo também. Para muitos, a nossa reunião, para muitos, meus irmãos, estarmos aqui buscando o Senhor, é uma perca de tempo. Meus amados, mas aquelas mulheres, elas sabiam de uma coisa: há um vazio dentro de nós, há um anseio dentro de nós, há algo dentro de nós que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E nós estamos aqui nesta noite porque há em nós uma sede. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado seja Deus. Queridos, a palavra fala que diante do impossível, aquelas mulheres compraram aromas, investimento. É importante, meus irmãos, nós investirmos na nossa vida espiritual. Nós muito falamos aqui sobre devocional, e quando nós falamos de investimento, quero que os irmãos tenham a mente voltada naquilo que é investir a vida no reino, investir a vida num ato de fé. Meus irmãos, o ato dessas mulheres foi um ato de fé. Elas investiram num ato de fé, investir a vida num ato de fé. Quando eu falo de investimento, eu estou falando de oração. Você vai iniciar a sua semana, você vai dobrar o seu joelho, mesmo diante do impossível, você vai investir a oração num ato de fé. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que tu podes fazer algo novo. Louvado seja Deus. Você vai investir vida, ler a Bíblia, investir vida, leitura a palavra de Deus, leitura da Bíblia, investimento, meus irmãos, num ato de fé. Quantos crentes não conhecem Jesus Cristo glorificado porque eles não têm fé? Por não terem fé, eles não investem. Por não investirem, eles não conhecem Jesus glorificado. E há momentos na nossa vida que nós precisamos: Senhor, dá um sinal, Senhor, mostra alguma coisa, Senhor, completa a Páscoa na minha vida, Senhor, inicia algo novo na minha vida, porque eu preciso da intervenção do Senhor. Senhor, não pode terminar assim, precisa haver algo novo, precisa do sobrenatural. Amados, quantos de nós passamos por situações semelhantes, onde nós precisamos de que o sobrenatural de Deus venha ser revelado a nós. Precisamos conhecer Jesus glorificado. Queridos, a Bíblia mostra que essas mulheres foram ao sepulcro, e diante das dificuldades, diante ali do impossível, havia a morte. Havia na porta do sepulcro uma soldadesca romana, havia ali uma guarnição romana guardando o túmulo de Jesus. E é interessante que foi pedido ali pelos religiosos para que os discípulos de Jesus não roubassem o corpo de Jesus. Então aqueles soldados que estavam ali diante do sepulcro, eles estavam ali como um impedimento. Meus amados, além da soldadesca, além da, meus irmãos, da morte. Olha, elas enfrentaram a morte, foram ali sabendo que havia um grupo de soldados, elas foram ali sabendo que havia uma pedra, sabiam que havia algo, um obstáculo, sabiam que era algo impossível. Mas, queridos, preste atenção numa coisa: o domingo dessas mulheres não foi abortado por causa do impossível. O domingo dessas mulheres, meus irmãos, a Páscoa dessas mulheres não foi exatamente interrompida por causa dos obstáculos que o homem coloca. Não foi, meus irmãos, abortado por causa da pedra que estava no sepulcro. Não, muito pelo contrário, indiferente de todos os obstáculos, elas tiveram uma iniciativa, um ato de fé. E eu queria exatamente nesta noite salientar a sua fé. Você está iniciando uma semana, estamos terminando uma comemoração, a Páscoa. Talvez você conheça Jesus crucificado, e eu queria te dizer uma coisa, querido: o Brasil inteiro conhece Jesus crucificado. O Brasil inteiro conhece Jesus crucificado. O Brasil é o maior país cristão do planeta.
O Brasil inteiro conhece Jesus crucificado. Pastor, precisa acontecer algo diferente. Eu concordo com você. Precisa haver algo diferente na minha vida, na sua vida, para que a nossa fé tenha sentido. Precisa haver algo diferente. Nós não podemos parar na crucificação. Precisamos ir além. Mas para irmos além, necessário é a fé, o investimento. A palavra fala que elas levantam pela manhã bem cedo, compraram aromas, meus irmãos, e elas tinham um plano. Elas iriam exatamente ungir Jesus, elas iriam exatamente cuidar do corpo de Jesus, elas iriam ao sepulcro ali, meus irmãos, demonstrar amor, demonstrar afeição, demonstrar carinho para com o corpo de Jesus, porque elas necessitavam de algo sobrenatural na vida delas. E a Bíblia mostra, meus irmãos, que quando elas vão ali, a palavra fala que tudo é possível ao que crer. Elas foram, e quando elas chegam ao sepulcro, a palavra fala que havia uma preocupação, e a preocupação delas era uma preocupação até simples, né? Elas estavam preocupadas com uma pedra. A narrativa de Marcos narra isso, dizendo que quem nos removerá a pedra? Há uma pedra no sepulcro, quem vai tirar a pedra? Elas não estavam preocupadas com soldados, elas não estavam preocupadas com a morte, mas elas estavam preocupadas com a pedra. Quantos de vocês talvez estão aqui nesta noite? Vai iniciar a semana, mas iniciando a semana nós temos uma preocupação. Senhor, estou na igreja. Senhor, olha, final de semana está acabando. Senhor, olha, se eu morrer agora eu vou para o céu, mas eu vou começar a segunda-feira e ter uma pedra na boca do sepulcro. Senhor, olha, eu preciso de um milagre, de uma intervenção, de uma ação do Senhor. Há uma pedra na boca do sepulcro. Meus irmãos, e não parando diante do obstáculo, elas foram. Quando nós temos uma iniciativa, Deus se torna o nosso parceiro. Esforça-te e eu serei contigo. Tem de bom ânimo e eu serei contigo. Quando você tem uma iniciativa, Deus se torna o seu parceiro. Deus está ao seu lado para abençoar, para ajudar, para direcionar, para operar o impossível, aquilo que você não pode fazer. Quando você tem uma iniciativa, Deus toma a iniciativa, meus irmãos, de estender as mãos e operar o milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com os obstáculos, elas foram, e algo sobrenatural aconteceu. A palavra fala, meus irmãos, que quando elas estavam chegando, houve ali um terremoto. Houve ali um terremoto. Há uma narrativa de uns evangelhos que fala que desce um anjo e assenta sobre a pedra, e os guardas que guardavam o sepulcro caíram aterrorizados, ali com aquilo que eles viram. Então observem uma coisa: por amor àquelas mulheres, Deus, Ele vai buscar exatamente, Deus dá uma ordem para a natureza. Irmão, entenda uma coisa: você serve ao Senhor dos exércitos, plural. O nosso Deus, Ele governa tudo ao seu bel prazer, como Ele bem quer. Ele dá uma ordem nos céus, e tudo na nossa vida se torna diferente. Louvado seja Deus. Contemplando a atitude daquelas mulheres, contemplando a atitude de louvor, contemplando a atitude de meus irmãos ali, exatamente de iniciativa, houve um terremoto. Talvez Deus nesta noite, Ele quer promover um terremoto na sua vida. Talvez há muitos obstáculos no caminho, talvez há oposições humanas no caminho, talvez há a morte no caminho, talvez há pedra na boca do sepulcro, mas nesta noite, Jesus não quer que você encerre este domingo de Páscoa com Ele crucificado. Não, Ele quer mostrar o seu poder, Ele quer revelar-se a você como Jesus glorificado, ressurreto. Louvado seja Deus. Queridos, nós olhamos e vemos no texto: houve um terremoto, aquilo que ninguém podia fazer. Aquelas mulheres não tinham como produzirem um terremoto, mas o nosso Deus pode. O Deus a quem ela servia pode. Olha, o seu Deus pode promover um terremoto na sua vida, mudar todas as coisas,
tudo aquilo que parecia impossível, naquele exato momento, foi julgado por terra. Meus amados, a Bíblia fala que houve ali, um tremor de terra, um terremoto. E quando há um terremoto, os guardas ficaram aterrorizados. Eu estava falando nesse texto, foi o dia desse, eu estava comentando algo, Por que Deus não matou os guardas? Tem lutas que nós passamos, existem momentos que nós passamos, que as nossas lutas são com gente, com pessoas. Observem, havia uma luta contra a morte. Jesus venceu a morte, amém? Jesus venceu a morte. Mas havia ali uma luta contra os homens, porque havia uma soldadesca na porta do sepulcro. Os guardas estavam ali, e no ato do terremoto, aqueles homens caíram e ficaram pasmados. Quando Deus opera na sua vida, aquela pessoa que não acredita, talvez aquela pessoa que veio para até criticar, talvez aquela pessoa que está para impedir, quando Jesus glorificado começa a manifestar na sua vida, até aqueles que não creem, começa a ver uma coisa, verdadeiramente algo novo aconteceu, louvado seja Deus. Aqueles homens caídos no chão, eles tinham que testemunhar de uma coisa, algo diferente aconteceu, algo sobrenatural aconteceu, algo, meus irmãos, diferente que o homem não pode fazer, aconteceu. A força de Roma foi julgada por terra. Talvez você enfrenta a luta com parentes, talvez você enfrenta a luta com os filhos, talvez é uma luta com pessoas. Entenda uma coisa, Deus vai operar algo novo na sua vida, e esta pessoa saberá de uma coisa: o Jesus que ele serve é um Jesus vivo, é um Jesus poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eles se prostrarão e entenderão, algo novo está acontecendo. Meus irmãos, enquanto elas chegam, a preocupação, a pedra não estava mais no sepulcro. A pedra não estava mais no sepulcro. Agora vamos usar a imaginação. Saíram de casa de manhã, chorando, tiveram uma iniciativa, fizeram investimento, todo mundo falando, não adianta, não resolve, não tem jeito, ele está morto, ele foi vencido, olha, ele morreu, acabou a sua fé, não adianta investir mais. Mas elas, munidas de uma fé, elas foram ao sepulcro, e aguardava elas ali Jesus Cristo glorificado. Meus irmãos, eu queria te dizer uma coisa nesta noite. Para o Brasil, muitos conhecem Jesus só até na cruz, mas para você será diferente. O Senhor quer se revelar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Nós precisamos do sobrenatural, meus irmãos, porque se nós não tivermos o sobrenatural, meus irmãos, as nossas forças, elas vão se esvaindo. De quando em vez nós precisamos de uma manifestação de poder na nossa vida, de quando em vez nós precisamos, meus irmãos, de uma manifestação do poder de Deus na nossa vida. Temos fé, entendemos, se morremos estamos salvos, mas eu não vou morrer hoje, ainda há uma vida pela frente, e nesta vida pela frente, você precisa conhecer Jesus glorificado, louvado seja Deus. Amados, a Bíblia fala que quando elas chegam ao sepulcro, e eu fico imaginando a soldadesca romana prostrada, caída num canto, os homens tremendo. Já dá para começar a sentir alegria? Sim ou não? Glória a Deus, o Senhor está operando, glória a Deus. De repente elas olham, o sepulcro está aberto, a pedra não é mais obstáculo, aquilo que nós pensávamos que era o impedimento, não está mais na boca do sepulcro, não é mais impedimento. Meus irmãos, será que voltou a esperança? Será que voltou a alegria? Será que voltou os sonhos? Será que voltou o prazer pela vida? Será que voltou as realizações? Será que começaram a lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo havia falado? Naturalmente tudo começou a voltar à tona, e elas começaram a entender, olha, está acontecendo algo sobrenatural.
Queridos, eu quero te dizer nesta noite, não termine a sua Páscoa com Jesus na cruz. Termine a sua Páscoa, olha, com Jesus glorificado. Comece a sua semana sabendo de uma coisa: Ele morreu, foi pendurado no madeiro, perdoou os meus pecados, glória a Deus. Mas Ele não foi preso no madeiro, Ele não ficou morto no madeiro, Ele ressuscitou e está à destra do Pai, intercede por nós, trabalha por nós, opera por nós. Louvado seja Deus. Conheça Jesus glorificado. Mas para isto necessário é uma iniciativa, um ato de fé. Um ato de fé. Pastor, é tão difícil. Pastor, olha, o meu problema lá em casa ninguém pode resolver. Eu concordo, irmã, ninguém, aqui na terra, porque no céu nós temos um fiel intercessor, e Ele não conhece a palavra impossível. Louvado seja Deus. Pastor, a minha doença ela é incurável, a medicina já falou que a minha doença é incurável. Amém, irmã, eu entendo, eu imagino a sua dor, e realmente a sua doença ela pode ser incurável para os homens, mas nós servimos a um Jesus que venceu a morte, venceu o maior inimigo do homem, a morte, e Ele pode vencer essa enfermidade. Louvado seja Deus. Meus irmãos, um ato de fé. Tenha uma iniciativa. Vamos começar uma semana diferente, com iniciativas. Tem iniciativas na escola, tem uma iniciativa no casamento, tem uma iniciativa na família, tenha uma iniciativa nos relacionamentos com a família, tenha uma iniciativa naquilo que é a vida espiritual. Pastor, eu estou tão frio. Olha, tenha uma iniciativa, ore, busque, clame, fale uma coisa: Jesus, tu não parastes naquela cruz, eu creio que tu ressuscitastes, tu está vivo, tu ouves a minha oração, e Ele manifestará o seu poder à sua vida. Louvado seja Deus. Meus irmãos, naquele ato a Bíblia fala, o evangelista Marcos fala que Jesus tendo ressuscitado, é interessante, o verso de número 9 fala assim: e Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Jesus glorificado é para aqueles que têm uma atitude. A pergunta agora é: você tem uma atitude? Você está disposto a ter uma atitude? Se não, a sua Páscoa vai ser igual a Páscoa de milhões de brasileiros aí. Daqui a pouco, algumas horas, meia-noite termina, e termina com Jesus na cruz. Não conhecem a glorificação de Jesus, não experimentaram a vida de Jesus. Pilatos, ele não viu Jesus glorificado. Herodes, ele não viu Jesus glorificado. A religião da época não viu Jesus glorificado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que Jesus glorificado é para um grupo que tem fé, é para pessoas que têm iniciativa. O nosso país está encerrando a Páscoa hoje, e muitos vão ficar com Jesus na cruz. E você? Qual será a sua experiência com Jesus? Vai encerrar a sua experiência na cruz? Irmãos, nós não estamos falando mal da cruz. A nossa mensagem era norteada pela cruz. A salvação, a redenção, a justificação é mediante a cruz. É uma mensagem do Evangelho. Só que ela não para na cruz. O meu Jesus não parou na cruz. O seu Jesus não para na cruz. A Páscoa, ela começa com a cruz, mas ela termina com a ressurreição de Jesus. A sua Páscoa, ela vai ter, meus irmãos, exatamente isso. Você vai iniciar uma semana sabendo de uma coisa: eu sirvo a um Jesus ressurreto, glorificado. Louvado seja Deus. Terminando, a Bíblia fala que no primeiro dia da semana, a Bíblia fala que Jesus apareceu. A narrativa de Marcos é bem clara, fala assim, olha: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Primeiramente, Jesus se manifesta para Maria Madalena. Não foi para Pedro, não foi para João,
Olha, não foi para Tiago, não, foi para Maria Madalena. Talvez, meus irmãos, uma mulher que aos olhos humanos, talvez para uma mulher que aos olhos da religião, talvez para uma mulher que aos olhos daquilo que era a sociedade da época, uma mulher indigna. Mas Jesus manifestou-se primeiramente a ela. E eu quero te dizer e te encorajar dizendo uma coisa: se Jesus primeiramente manifestou-se a Maria Madalena, da qual Jesus Cristo havia repreendido 7 demônios, olha, o que impede ele de manifestar-se à sua vida? Pastor, olha, eu não sou um religioso exemplar. Jesus não está buscando religiosos exemplares. Pastor, olha, eu não sou merecedor. Ele vai manifestar a você, não é porque você merece, não. Ele vai se manifestar a você, não é pelos seus atos, não. Não é pelos seus feitos, não. Pastor, olha, eu não mereço a ação de Jesus na minha vida. Realmente eu não mereço. Mas ele manifesta-se, ele manifestou-se a Maria Madalena pela graça, pelo amor. Essa manifestação é fruto da graça, é fruto do amor, é fruto da bondade. Não foi fruto daquilo que ela fez, mas foi fruto do amor eterno de um Deus bondoso para com ela. Primeiramente manifestou-se a ela. Talvez Jesus quer primeiramente manifestar-se a você lá na sua casa, diante daquele problema. Talvez você seja o mais, se julgue o mais indigno, mas Jesus quer manifestar-se primeiramente a você, no seu casamento, no seu relacionamento, na lida com seus filhos. Primeiro Jesus quer manifestar-se a você, lá na empresa, olha, onde ninguém acredita em Jesus. Primeiro Jesus quer manifestar-se a você, e Ele vai fazer isto não por aquilo que você fez, não pelos seus méritos, mas porque Ele te ama e porque a graça do Senhor, ela é derramada sobre nós. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, verso 10 do mesmo capítulo, fala assim: e partindo Maria Madalena, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eu vou terminar com esta colocação aqui, mas eu preciso falar algo aqui. Como que estavam os discípulos? Tristes e chorando. Há muitas pessoas que não têm iniciativa, ficam lamentando, ficam reclamando, ficam chorando, ficam prostrados. Meus irmãos, há muitas pessoas que se esquecem das promessas de Deus. Havia uma promessa, o próprio Jesus havia feito promessa. Meus irmãos, os profetas fizeram promessas, dizendo que ao terceiro dia Ele ressuscitaria dentre os mortos, Ele estaria ressurreto. Mas eles se esqueceram das promessas. Quantas pessoas se esquecem das promessas? Quantas pessoas se esquecem daquilo que Deus um dia prometeu? Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: se Deus prometeu, Ele cumprirá na sua vida, mesmo que haja morte, mesmo que haja soldadesca romana, mesmo que haja pedra na boca do sepulcro. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Não te detenhas, não, creia somente. Os discípulos estavam chorando, lamentando. Maria Madalena chega com uma mensagem nova. Maria Madalena chega renovada. Maria Madalena chega com um semblante diferente. Maria Madalena chega com um sorriso nos lábios. Maria Madalena chega e fala: Ele ressuscitou e me mandou avisar a vós, Jesus Cristo está vivo. Louvado seja Deus. Meus amados, as boas novas do Evangelho: Jesus Cristo ressuscitou. E agora Jesus Cristo ressurreto, glorificado, não há mais limitações, não há mais impedimentos, não há mais obstáculos. Agora, para Jesus Cristo glorificado, Ele gozava exatamente da onipotência. Você conhece um Jesus Cristo glorificado. Meus amados, elas levaram, Maria Madalena, ela levou esta boa nova, este anúncio. Quantos estão chorando? Quantos estão lamentando? Quantos estão pensando?
é o fim. Para quantos a Páscoa terminou na cruz? Para você, não. A Páscoa não terminou na cruz, mas a Páscoa terminou com um prato de vitória. Jesus Cristo está vivo e Ele intercede por nós. Louvado seja Deus. Vamos estar de pé, meus irmãos. Nesta hora vamos estar entoando a Deus louvor, e você vai entender isto. Você está iniciando uma semana. Tenha iniciativas. Os discípulos estavam prostrados, chorando. Aquelas mulheres não. Elas tiveram uma atitude. Tenham atitudes nesta semana, e você vai desfrutar de Jesus Cristo ressuscitado, glorificado, soberano, que vai te abençoar. E muitos dirão: verdadeiramente Deus está presente. Louvado seja Deus. Eu tenho chamado, vamos cantar a Deus, por favor. Em meio às lutas eu não estou só te
Ore ao Senhor neste momento. Nós vamos iniciar a nossa semana. Fale com o Senhor da pedra que está na boca do sepulcro. Lembre-se das promessas de Deus na sua vida. A promessa que Ele fez sobre o seu lar. A promessa que Ele fez sobre o seu filho. A promessa que Ele te fez na vida material. Lembre-se da promessa que Ele fez para você, do chamado espiritual que Ele te fez. Quantas vezes nós queremos parar, mas nesta hora, Senhor, nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome, ó Deus soberano. Manifesta o Teu poder na nossa vida, manifesta o Teu poder, ó Deus, naquilo, ó Deus, que são as nossas necessidades. Manifesta o Teu poder, ó Deus, diante dos impossíveis. Tu és aquele que escuta as orações nesta hora, Deus. Os Teus servos suplicam a Ti neste momento. Meu Deus, eles pedem pelos filhos, eles pedem pelos esposos, eles pedem pelas esposas, eles pedem pelas finanças, eles pedem pela saúde, eles pedem pela paz, eles pedem, ó Deus, por aquilo que é a vida espiritual. Meu Deus, quantas vezes passamos por zombaria, quantas vezes passamos, ó Deus, por incredulidade, mas nesta hora, Senhor, nós temos a iniciativa, Senhor, de nos achegarmos ao Teu trono. Nós temos a iniciativa, ó Deus, de lembrarmos das promessas. Nós temos a iniciativa, ó Deus, de levantarmos a nossa voz e falarmos, ó Deus, um dia chamaste a nossa vida, um dia nos separaste, ó Deus, um dia a semente do Evangelho, ó Deus, foi plantada no nosso coração, um dia nós aceitamos a mensagem da cruz, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que renova. Ó Deus, inicia a obra novo, Senhor, e essa semana seja uma semana marcante, ó Deus. Meu Deus, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe as finanças, que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor abençoe a saúde do Teu povo, que o Senhor abençoe as portas de emprego, que o Senhor renove a bênção do Espírito Santo, enche teu coração com unção dos céus. A nossa Páscoa não termina com Jesus na cruz. A nossa Páscoa, meu Deus, ela não termina com Jesus na cruz. Tu venceste a morte, tu estás vivo, está dentro do Pai, intercede por nós e nós queremos, ó Deus, limita a Tua bênção, coloca as Tuas mãos, confia na Tua graça, manifesta o Teu poder, marca-nos, ó Deus, com o sobrenatural do Senhor, marca-nos, ó Deus, com o impossível, porque nós temos um chamado, nós cremos, ó Deus, nós não vamos parar, porque o Senhor está ao nosso lado. Aleluia, ó Deus. Adoração, recebe a nossa vida, leva-nos aos nossos lares, preserva-nos nesta comunhão. A Ti oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Declaro para o irmão que está do seu lado: você tem um Jesus ressuscitado, você tem um Jesus vivo na sua vida. Louvado seja Deus. Vamos começar a nossa semana com essa certeza, com essa fé. Meus irmãos, isto é algo que nos alegra e que nos dá motivo para continuar caminhando, não parar, não prostrar, saber de uma coisa: o impossível Ele vai operar na minha vida, na sua vida. Louvado seja Deus. Amados, lembrar os irmãos que
A biblioteca Pergaminho está à disposição e tem sido feito alguns investimentos. Há algo novo, os irmãos estão sempre trazendo algumas coisas novas, então é importante os irmãos estarem ali, né? Muito tem sido gratificante para nós as experiências que os irmãos têm recebido naquilo que é, os irmãos podem sentar, né? As experiências que os irmãos têm recebido naquilo que é, esta iniciativa da biblioteca Pergaminho, há muita coisa boa ali para ser lida. Gostaria de lembrar os irmãos que estejam orando pela vida da irmã Francolina. Nós tivemos agora à tarde lá no sepultamento ali da mãe da irmã Francolina, né? E não digo hoje porque ela a noite inteira, né, passou a noite e passou o dia lá no velório, mas amanhã dá uma ligadinha para ela, aquilo que a gente sempre recomenda, né? Manda um torpedinho para ela, né? É um momento que a pessoa precisa do carinho, do amor da igreja, e é um mandamento bíblico: chorar com os que choram. E elas estão vendo um momento de choro, e como igreja nós vamos chorar juntamente com a irmã Francolina. Lembrar os irmãos que amanhã temos muitas famílias da igreja viajando, né? Tem muitos irmãos de viagem. Os irmãos devem estar orando para que Deus possa assim preservar os nossos amigos, conhecidos, para que Deus possa assim abençoar os nossos irmãos. Terça-feira, capelania, 19h30. A paz do Senhor, amados. Domingo próximo pela manhã nós estaremos aqui na ceia do Senhor. Nós estaremos celebrando a ceia no domingo próximo. A paz do Senhor, amados.